Sejam muito bem-vindos ao Atividades que Conectam. Para hoje, ter mais uma conversa sobre o futuro da educação. Hoje a gente vai falar com a Regina Iglesias, que é professora há 30 anos e diretora de colégios há 15 anos praticamente. E a gente vai conversar um pouco sobre educação no ensino fundamental e também o ensino para pessoas com necessidades especiais, que é a especialização dela, fundamental e pessoas com necessidades especiais. Tudo bem, Regina? Tudo bem, como vai, Leonardo? Tudo bom. Para quem não sabe, a Regina é minha tia, é por isso que eu convidei ela aqui e sei muito da sua experiência com a educação. Para você, quando você começou a trabalhar com educação? Vamos começar do começo, né? Eu comecei muito jovem, o meu primeiro emprego foi ainda antes de completar o curso de pedagogia, porque naquele tempo não era obrigatório a faculdade, bastava ter o magistério, né? E o magistério a gente cursava em 4 anos, eu fiz em 5 porque fiz uma especialização a mais, e no último ano eu fiz junto com a faculdade, mas eu já trabalhava, então eu tinha 17 para 18 anos. Eu já trabalhava e já dava aula, né? O meu primeiro emprego foi numa escola de educação infantil, com crianças pequenas, né? De 3 anos. Que a gente sempre começa com os pequenininhos, com os menores, que as professoras mais experientes Não nunca querem, querem. né? E daí pra frente eu me encantei mesmo com a área. Na época eu nem tinha intenção real de fazer pedagogia, eu queria fazer uma outra faculdade para ter uma outra possibilidade, né, profissional, mas eu gostei muito de lecionar. E aí fui fazer pedagogia. Entendi. E o que fisgou você? O que na educação foi importante para você? O que você percebeu, sentiu que você continuou na área? Primeiro, por lidar com crianças, eu gosto muito, eu tenho muita paciência e é muito gratificante a gente poder contribuir com o desenvolvimento delas, né? Desde pequenininhas, mesmo antes do período de alfabetização. Na educação infantil é muito importante, né? O período todo deles, desde muito novinhos. E é muito gostoso você vê-los evoluir, né? E assim, você sendo um facilitador disso, né? Muito interessante, muito gostoso. E tem crianças que nos preocupam, né? Porque não aprendem, porque não se desenvolvem. E aí eu fui ficando mais interessada nesse tipo de criança e fui buscar mesmo conhecimento, buscar cursos, palestras, para a gente entender um pouco melhor, né, como que funciona a cabecinha de quem não tem as habilidades cognitivas que a maioria das pessoas tem, né? Existem crianças com dislexia, por exemplo, que elas são hábeis em todas as atividades que qualquer um de nós realiza, porém na hora de escrever não consegue. E isso deixa elas muito frustradas, os pais desesperados. E a gente que é professor, para mim sempre soou como desafio, né? Cada criança é um aprendizado novo. Então, como diz Rubem Alves, né? O bom professor é aquele que ensinando de repente aprende. E a gente aprende o tempo todo mesmo, porque não existe uma receita pré-pronta. Por mais cursos que você faça, por mais livros que você leia, o que vai fazer diferença é a prática. É como o médico, né? O bom médico é aquele que sabe que remédio dá. Ele sabe com pouco tempo com o paciente que diagnóstico dá. Então, o professor que é experiente, que gosta do que faz, ele vai aprendendo com o tempo e vai ficando cada vez com mais possibilidades de êxito, de ajudar aquela criança que tem dificuldade. Porque a criança que está na maioria, que está na média, essa aprende com facilidade. O sistema sozinho leva. Uhum. E hoje com as multimídias, né, com toda a facilidade que as crianças têm, não há quem não tenha um ambiente alfabetizador, não há quem não tenha acesso ao conhecimento por conta da internet. Até as famílias mais pobres têm. Ainda que, né, por conta de hábitos sociais, não sejam os canais mais indicados, mas eles têm, né, acesso à informação. Mas a escola nunca vai deixar de ser a grande mediadora, na minha opinião. Eu vi você falou, escola como mediadora, professor como facilitador, o professor aprendendo também. Isso. O que é educação para você? Como é que você vê? As pessoas estão acostumadas com educação sendo o processo de passar informação, mas
Eu acho que você não pensa assim, eu também não penso assim. O que é educação, na sua visão? Então, a educação, para mim, é a formação real do ser humano, né? É como dizia Pestalozzi, né? Ele é o meu grande ídolo, né? Ele, é, ele criou o Instituto de Verdun, né? Pensando numa educação formal do ser humano, integral realmente, né? E muitos outros pensadores que estudaram ele, como Vallon, como Vygotsky, também têm essa intencionalidade. Porém, hoje em dia, educação, escola é um bom negócio. E infelizmente mesmo, muitas grandes escolas estão perdendo a característica primordial, principal, que é se preocupar com cada aluno. Né? Hoje, tem pais, tem famílias que têm um poder aquisitivo maior e colocam em grandes escolas com grandes nomes, né? Que vendem slogans como temos as melhores cabeças. Então, infelizmente, né, a escola tornou-se um bom negócio, né? Que rende muito dinheiro. E aí deixou de ser educação. Exatamente, deixou de ser educação. Porque a educação, para mim, é se preocupar com a formação social, é se preocupar com a formação real do ser humano. Por que o mundo está do jeito que está? Né? As pessoas desequilibradas, revolução para todo que é lado, protesto com homens bomba, né? Para tudo que é lado. Na China lá, que nunca foi um país de terrorismo, agora estão acontecendo atos de terrorismo. Né? Por quê? Porque as pessoas estão sem essa formação. E no seu caso, como é que foi a sua educação? Você conseguiu, a sua família, minha avó conseguiu dar para você essa formação integral? Você sente que conseguiu? A minha mãe, ela sempre foi muito preocupada com isso e ela sempre foi uma pessoa que, para a idade dela, ela tinha um pensamento diferente do tempo dela. Ela achava que era muito importante estudar. Então, ela sempre deu muito valor ao estudo e sempre proporcionou que nós estudássemos, né? Nós somos uma família pobre. Meu pai sempre teve padaria, né? Tanto ele quanto ela só tiveram o curso primário, né? Como se dizia antigamente. Meu pai estudou Malemar até 2 ou 3 anos, né, onde ele vivia, na Espanha, que era um lugar bem mais pobre do que onde minha mãe se criou, porque minha mãe, quando pequena, logo veio para São Paulo, ela tinha 14 para 15 anos, e vieram morar em São Paulo, na favela da Vila Prudente, mas vieram para São Paulo, então é uma cidade de mais oportunidades do que onde meu pai se criou. E ela trabalhou desde cedo, meu pai também, mas eles sempre valorizaram, né, e eu e meu irmão, nós conseguimos estudar até a faculdade, né? E eles sempre ajudando. E isso não era comum no nosso tempo. No nosso tempo todo mundo parava no curso técnico, né? Então eles valorizavam isso. E eu acho que a gente herdou isso deles, né? Tanto eu quanto meu irmão, nós somos preocupados com a formação humana, né? E a gente continua com isso, a gente continua estudando isso, né? Mesmo fora do ensino formal, né? Dentro do nosso ensino, da nossa formação religiosa, a gente se preocupa, tanto eu quanto ele, vocês também, vocês têm serviços voluntários realizados na comunidade, né? Eu também tenho há mais de 30 anos, então a gente não sabe viver sem isso, né? Sem se preocupar com o outro. E eu acho que quando a gente fala de educação, é exatamente isso, e é isso que pega, é isso que falha na maioria das pessoas que está envolvida com a educação, porque eles ficam se preocupando com a quantidade de conteúdo que eu vou garantir, né? Até o primeiro ano, até o quinto ano, até o nono ano. Mas na realidade o conteúdo não deveria ser o mais importante. Não é o foco, né? Não, porque o foco é fazer com que esse aluno, com que esse educando aprenda o valor da sua própria formação. Porque ele buscar um bom conhecimento, ele buscar ser uma pessoa boa, isso vai trazer benefício para ele. Então eu acho que é isso que a escola tem que dar, esse tipo de instrumento, né? Esse tipo de formação. Mas infelizmente muito poucas escolas hoje estão habilitadas para isso. Porque infelizmente a maioria das famílias quer o conteúdo, quer a quantidade. Acho que é isso, né? Quer a quantidade. Então eu já atendi pais de alunos para fazer matrícula, que eles perguntam quantos livros do sistema de ensino que a minha escola adota tem. Se são 6 no ano ou se são 4.
Ah, mas eu acho que seriam melhor 8 livros. E não é sobre isso, né? Não é, o importante não é isso, porque aí você acaba passando pelos conteúdos, os conteúdos básicos que eles deveriam aprender na educação básica não aprende-se, porque você fica antecipando Muita conteúdos, coisa, muita informação. muita informação, que depois, quando for necessário, ele vai ter habilidade para procurar e para conquistar esses conteúdos, né? A escola poderia despertar a vontade das pessoas de estudar, de fazer o melhor por si, de si, né? O melhor para o outro, né? Porque a sociedade seria muito mais igualitária, muito mais justa, né? Então, hoje em dia, né, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela traz dentro das suas 10 competências, que são competências que a lei diz e dita que tem que ser garantidas dentro do ensino básico, que é até o final do ensino médio, né? do ensino fundamental. E continuando no ensino médio. Dessas 10 competências, 6 são socioemocionais. Não são conteúdos. Elas não são conteudistas. Elas são voltadas para o emocional, habilidades humanas, que é isso que torna-nos pessoas diferentes. Piaget, lá no início do século passado, já dizia que o que nos torna diferentes dos animais é a nossa capacidade de escolha. Né? E aí a gente acaba fazendo o quê? Renegando isso. E aí a gente massifica todo mundo e todo mundo tem que aprender no mesmo tempo. Você tem 40 pessoas dentro de uma sala e você tem que colocar todo mundo, aquelas 40 pessoas, dentro de uma média. Isso não deveria acontecer. Mas é assim que a escola está organizada hoje. Né? 90% das escolas está organizada hoje. Focada no conteúdo. E como é que você vê que a tecnologia vai mudar isso? Porque com certeza já está mudando, vai mudar mais ainda. Como que você acha que vai acontecer? Porque você falou dessa formação bem humanizada e de características humanas. Falou de tá tudo padronizado, a tecnologia massifica, mas ao mesmo tempo dá potencial de personalizar. Isso. Então cada um pode ver no seu ritmo. Exatamente. E todo mundo tem acesso. O que você... Então, o que está acontecendo hoje na maioria das escolas é a aquisição dessa tecnologia, porque a maioria dos professores não tem essa tecnologia. Não tem. Celular? Todo mundo usa celular, ok. Mas usa celular e domina as redes sociais. O que eu estou dizendo é usar a tecnologia a favor de uma aula que você use uma metodologia onde o aluno é o protagonista. Isso é que é difícil. Porque você trazer um vídeo para a sala, não é metodologia. Você entendeu? Então, é isso que eu estou falando. A tecnologia está aí, tem muita coisa boa disponível no mercado, porém isso ainda é muito caro. São poucas escolas que podem ambientar todas as salas com essa tecnologia. Porém, na tecnologia básica, que é o smartphone, que a maioria, 90% das pessoas tem, tanto professor quanto aluno, muito se pode fazer. Né? A plataforma Google tem uma porção de atributos gratuitos que você pode usar, né? Que você pode trabalhar com games, né? Com gamificação. O Kahoots é uma plataforma gratuita e você pode fazer uma série de quizzes com eles e você repassa conteúdos. Né? Eu trabalhei com professoras que a gente aprendeu. Eu tirei água de pedra porque eu não sabia mexer com essa plataforma e fui aprender, que a gente teve dentro de uma conferência, a gente teve isso como exemplo. E aí ficamos encantadas, eu e algumas professoras, e aí fomos lá aprender, fazer, para ensinar para as outras professoras. E depois, os louros disso logo vêm, porque é brincadeira, e criança quer aprender brincando. Então, ela falou, Regina, eu tive professoras que deram testemunho assim, Regina, eu dei a revisão da prova toda em 1h30, né? E as crianças brincando, porque eles viram uma disputa, né? E eles estão na idade mesmo de competir. E é muito interessante. Então, só que são poucos professores que têm essa visão, essa predisposição, né? Por isso que eu falo que a formação humana é a base de tudo. E muitas direções de colégio, porque eu não sou diretora, eu sou só coordenadora. Esqueci de te corrigir no início da nossa entrevista. Muitas direções de colégio, eu já trabalhei em vários, eu sei que não é fácil, né? Porque a diretora, ela tem que pensar dos dois lados. Ela pode ser uma professora de formação, né? Porque eu também tenho atribuição para ser diretora, mas assumi isso só interinamente pouco tempo. E nem gosto, porque eu não sei fazer cobrança.
E diretor tem que cobrar, tem que cobrar, tem que cobrar. Tem que cobrar do professor, tem que cobrar de pai, tem que cobrar de todo mundo. Enfim, então eu entendo como é difícil você ponderar entre as duas coisas, o pedagógico e o administrativo. Eu sei que é muito difícil, porque você tem que remar a favor da maré, né? Porque se você remar contra, você não vai ter dinheiro para pagar seus funcionários no final do mês, porque você não vai ter aluno. Aí a maioria dos pais ainda tá com essa ideia de que escola boa é escola que tem muito conteúdo, que tem muita aula. Eu já tenho de pais que vêm perguntar assim, vem com um caderninho de anotação, porque já foi em várias escolas. E aí pergunta assim, mas dentro da mensalidade, que atividades ele tem? Aí quando você diz que as atividades são todas pedagógicas, assim, tipo aulas de inglês, aula de educação física, aula de cultura maker, por exemplo, que é filmagem, né? Que é uma coisa um pouco diferente do que a maioria das escolas tem. Tem arte, né? Às vezes eu já trabalhei em escola que tem 3 aulas de arte, porque tem uma aula de história da arte e 2 aulas de arte realmente. Arte mesmo, né? Que é muito difícil ter. Aí o pai vira assim e fala assim, mas só isso? Não tem nada a mais incluído na mensalidade? Quer dizer, o pai quer o judô, o balé, a ginástica rítmica, não, ele quer ocupar o aluno, ocupar o filho. Ele quer deixar o filho o dia inteiro na escola, só que com uma aula atrás da outra. Gente, isso gera, no mínimo, um ser humano esquizofrênico. Porque ele não vai brincar, ele não vai brincar, ele não vai se desenvolver naturalmente, né? Ele vai ter sempre uma aula atrás da outra, hora para isso, hora para aquilo. Não vai ter o ócio. Exatamente. E dentro da escola, hoje em dia, a maioria das escolas tem período integral, período em que a criança tem que ficar o dia inteiro na escola, é uma necessidade, pelo menos até o 6º ano, né, do ensino fundamental. É uma necessidade hoje, principalmente numa cidade como a nossa. Então, quando a gente fala que no integral ele tem só 1h30 de atividade pedagógica, que ele vai fazer lição de casa, a professora que está lá com ele vai estudar junto, se é semana de prova, né? Os pais ficam bravos, porque eles acham que ele tem que estudar a tarde inteira ou a manhã inteira, fora o período que ele ficou dentro de sala. Eles não entendem que brincar é necessário. Para o desenvolvimento, né? Completamente necessário. É muito necessário. Principalmente para crianças que ainda estão nessa fase de evolução, né? Até os 10 anos tem que brincar, eles têm que tatear, eles têm que mexer, eles têm que amassar, eles têm que escrever, eles têm que produzir, eles têm que construir. Se não construir, não aprende. Não adianta. E para a criança, para o desenvolvimento é essencial, só que para os adultos e para todo mundo, se a gente tivesse mais ócio, lazer e conseguisse, ia ter menos estresse também, né? A gente perdeu essa conexão. Tanto que as escolas que já entenderam, que seguem a linha humanista, elas têm aula de meditação. Não só para os alunos, também para os pais. Que eles estão precisando mais que crianças. Só que os pais não aparecem na aula de meditação, sabe? Porque não tem tempo, né? Se meditassem mais, encontrariam tempo para as outras coisas, mas as pessoas não entendem isso. Então, é muito complicado. Eu hoje vivo assim um período de... eu não diria de desalento, não estou desesperançosa totalmente, porque muitas pessoas que estão envolvidas com a educação querem realmente isso, mas não sabem por qual caminho seguir, porque todo mundo precisa ganhar o seu dinheiro, todo mundo precisa ganhar o seu salário no final do mês. Ajudar mais, né? Só que fica, né? Mas dentro do possível, dá atenção pessoal, dá aquele carinho que a criança está necessitando, que o adolescente precisa, às vezes, ouvir, ser ouvido, né? E não encontra oportunidade disso em casa. Então, a gente ainda encontra, o professor encontra. O papel do educador, então, seria essa atenção que você falou, que seria hoje em dia o principal que o educador... Sim, que eu vejo que as escolas estão deixando isso de lado. E erroneamente. Porque, por isso que a maioria hoje em dia a gente vê, tanto que o Drauzio Varela está aí agora com uma nova série de pesquisa falando de depressão. Né? A depressão é o mal do século. Por que é o mal do século? Porque as pessoas estão deixando de praticar e de fazer o que é necessário para a saúde mental, emocional e física, né? Que é conviver. As pessoas não estão convivendo. Né? E a escola, por conta desses montes de atributos, desses absurdos, né? De que foram
dizem, né, que são estudos. Eu sei que tem muita gente que estuda e comprova e que o próprio construtivismo é prova viva disso, né? No início, eu sou fruto do início do construtivismo. A gente quase endoidou naquela época, né? Emília Ferreiro foi uma santa que não foi para o manicômio, porque ela conseguiu, né, desmistificar e minimamente desenrolar um pouquinho isso, porque as pessoas começaram a achar que o construtivismo era o liberalismo total dentro de sala de aula. Ah, não, a gente vai fazer só o que o aluno quer. E não é isso. O construtivismo, o nome já diz, né? É a construção do conhecimento. É o aluno como protagonista. E ó, já se passaram quase 30 anos. Não tá rolando. E não ainda, tá entendendo, as pessoas né? não. As pessoas ainda acham que preparar uma aula ativa, né, com metodologia ativa, é levar um vídeo para a sala de aula. Que assistir não é nada ativo, né? Assistir não, você está contemplando. Ok, o vídeo pode promover uma aula mais ativa. moderna, diferente. Não, pode promover, ele pode servir para um início de uma discussão, um debate. Sim, né? Você para o vídeo num determinado lugar e aí você joga para as crianças ou para os adolescentes um questionamento. Mas né? assistir o vídeo não Mas é. assistir o vídeo não é. Você pode sim pedir para que ele assista em casa. Olha, na próxima aula vocês tragam esse vídeo assistir. Eu vou passar o link para vocês. Vocês assistam em casa que nós vamos discutir sobre isso. Aí é legal. Aí o aluno vai assistir, curioso, né, com o vídeo, e falar, o que será que o professor vai falar desse vídeo? Né? O que será que ele vai querer? E vai ter aquele que não vai ligar também, que nem vai ver o vídeo. E não vai ter um aproveitamento na aula. Sim. Mas eu acredito que ainda vai demorar um bom tempo. É um processo histórico, né, de alteração. A tecnologia é bem rápida, muito, mas é como em Alexandria, né? Destruíram Alexandria. Botaram fogo em tudo. Porque Alexandria estava saindo do controle. As pessoas que iam para lá voltavam diferentes. E não podiam ser controladas. Então, vamos destruir. O problema é Alexandria, não são as pessoas, né? Então, eu acredito que a escola vai ter que se reconstruir, ela vai ter que passar por esse parto, vamos dizer, né, que é doloroso, que a gente não sabe como vai terminar, porque um parto natural é assim, né, você não sabe se vai durar 15 minutos, 6 horas, 10 horas, 3 dias, mas eu acho que essa revolução que está acontecendo agora dentro da educação, ela não vai terminar agora, porque a gente não sabe nem, né, a reforma do ensino médio nem saiu. Exatamente por isso, porque as pessoas não sabem como dirigir essa reforma, na real. São muitas as possibilidades, né? E desde sempre, pelo menos uns 20 anos atrás, o jovem tem que escolher uma carreira muito cedo. Isso também não está certo. Né? Eu acho que as pessoas têm que primeiro trabalhar, conhecer, estagiar, para depois escolher uma carreira. E o que os educadores, o pessoal que trabalha diretamente com educação, está precisando aprender, está precisando mudar? Você falou que tem um pouco de resistência do pessoal mudar a mentalidade de querer. O que esses professores estão precisando aprender? É assim, mudar não é fácil. Não é, né? Não é fácil, é muito difícil. E tudo que é novo dá medo, porque você não domina, você não controla. E como no início do construtivismo, que o aluno, a gente entendia que você tinha que considerar o conhecimento prévio do aluno. Só que aí você não fazia o planejamento para ir para a aula. Você tinha que tirar do aluno a matéria, direção, o direcionamento, e ali você criava as aulas seguintes. Então, isso é errado. Né? Porque você que tem que ser esse estimulador, essa pessoa que você detém o conhecimento, você sabe, o teu aluno está aqui, então você quer levar ele até ali, então você tem que ser esse condutor, né? Esse condutor, você não vai diretamente. levar, mas você vai criar caminhos para que ele conquiste, né, entenda, compreenda o que você está dizendo. E essas novas tecnologias assustam um pouco. Primeiro porque muitos professores não dominam, né? Não dominam programas de computador, por exemplo, Excel. Poucos professores dominam. E o Excel tem muita coisa que dá para você levar para dentro de sala para trabalhar biologia, para trabalhar história, para trabalhar gráfico de geografia, uma série de coisas. E aí você quer ensinar o menino a aprender a leitura de gráficos, né? Aí você leva um gráfico pronto para ele ler. Ele nunca monta um gráfico no computador, que é o que ele poderia fazer na vida dele. Exatamente. Então, assim, o professor também tem que se despir um pouco do que ele sabe, né? Não jogar fora, mas tentar
Aceitar, né? trazer essas novidades para dentro da sala mesmo. E ir fazendo esse burilamento e fazendo esse trabalho dia a dia. Porque não tem, como eu falei no começo, não tem receita. Tem coisas, tem procedimentos que dão certo para muitos alunos, tem procedimentos que não dão certo. E não é porque o procedimento está errado, é simplesmente porque o aluno não aprende daquele jeito. Então, e a tecnologia hoje promove que a gente, né, leve para dentro da sala coisas diferentes. E esse aluno de hoje é muito imediatista. No tempo que eu estudava, né, nas minhas primeiras pós-graduações, falava-se que o aluno, né, de ensino fundamental até o 5º ano, eles tinham no máximo 10 minutos de concentração. Já naquele tempo, eu notava que eles não têm tudo isso. Não tem. Um aluno de 8, 9 anos não fica 10 minutos concentrado Olhando, né? e junto com você, raciocinando em cima do problema que você está passando ou da leitura que você está fazendo. Ele pode até ficar quieto. Ele pode até ficar quieto, mas ele está em outro lugar. O corpo dele está ali, mas a cabeça não. Então, e esse aluno de hoje, ele é muito mais irrequieto do que aquele de 20 anos atrás. Porque a própria internet, né, faz isso. Os pais fazem isso com os bebês. Né? Já tem tablet com videogames para crianças de cola ainda, para estimular a acuidade visual, a acuidade auditiva. Só que esses joguinhos, além de estimular isso, vão precipitando uma série de outras coisas que os pais não percebem. Porque a criança precisa também brincar ao sol, ao ar livre, tocar, na areia, tudo, tocar, né? Se sujar, né? Agora é muito mais prático você deixar ele sentadinho no tapete da sala, no tablet. Muito mais prático. Só que isso vai criando alguns vícios, né, de interação com o meio, que aí chega na época de aprender a ler, que aí todo mundo fala, não, agora é sério, você está no 1º ano, agora acabou a brincadeira, mudou tudo. Aí é assim, é mágica, né? O aluno vai ser outra pessoa, vai sentar e aprender a ler em 6 meses. Isso não existe. Então, e aí é muito difícil para os pais perceberem isso, né? E as professoras percebem, porque fica claro para a gente que está lidando com essa faixa de idade, que eles não têm a paciência, a concentração desenvolvida. Então a gente leva aí pelo menos uns 3, 4 meses para fazê-los estender um pouquinho esse tempo de concentração, que não passa de 5 minutos nesse 1º ano, não passa. Então o professor tem que ser esse arquiteto, né? Esse cara super criativo de estar mudando de atividade a cada 5 minutos. O assunto é o mesmo, mas a execução do menino da menina vai ser diferente. Porque aí né? puxa de novo a atenção, exatamente. mais 5 minutos. Agora nós vamos recortar, agora nós vamos dobrar, agora nós vamos ler, agora nós vamos guardar isso e pegar aquilo. Então, ele vai interagindo o tempo todo. E aí aos poucos você vai aumentando essa concentração. Só que a escola, muitas vezes, não caminha junto com os pais. Porque a gente marca reunião de pais, a gente chama o psicólogo para dar aula para pai, para explicar, né, o desenvolvimento do aluno, para explicar as vias de acesso, né, que a gente pode estimular. Mas pai aparece para reunião? Muitos pais não aparecem para reunião. Alguns sim, mas outros não. Então, essas crianças que ficam sem assistência em casa, essas crianças têm um desenvolvimento educacional, né, pedagógico, acadêmico um pouco menor, porque eles não contam com esse tempo em que o pai deveria ler antes de dormir, né, conversar, ouvir dele o que ele fez durante o dia, porque a oralização, né, promove a aquisição de vocabulário, não só vocabulário audível, e sim também a memória visual daquela palavra que ele está falando. Mas os pais não entendem, né, esse mecanismo, por mais que a gente tente explicar. É difícil cobrar, esperar dos pais que não tiveram uma formação integral que eles consigam ter isso com os filhos deles, né? Porque eles não têm inteligência emocional, ninguém, né? Hoje em dia é difícil ter inteligência emocional, saber fazer as coisas, e como que ele vai ajudar o filho se ele não tem isso nele, né? Então... Exatamente. Então, assim, quando a gente encontra uma família aberta, né, para nos ouvir,
é ótimo. Né? Agora, tem famílias que a gente detecta que a criança tem um problema de cognição, de desenvolvimento, às vezes o problema não é difícil de resolver. Uhum. Né? É só abrir a cabeça, É só escutar, mudar algumas escutar, coisas. mudar algumas coisas, mudar algumas coisas da rotina daquela criança, ou até ter. Às vezes a criança precisa de um apoio psicológico, às vezes precisa de remédio, né? Alguns não precisam, mas hoje em dia dá-se remédio à toa também, né? Todo mundo dá Ritalina à toa e a criança fica dependendo daquele medicamento e não consegue se concentrar se não tiver aquilo. Então eu também não acho isso certo, mas tem crianças que realmente precisam de um apoio pedagógico, né? É aquela professora que vai ajudar, vai rever os conteúdos que ele viu em sala, porque ele leva um tempo maior para fixar, né? Quais seriam as diferenças para, por exemplo, a alfabetização de uma criança com algumas necessidades especiais desse tipo? Repetir um pouco mais, entender mais o tempo dela? Depende, de cada caso é um caso, mas a maioria delas precisa realmente de mais tempo efetivo de trabalho pedagógico. Então a gente precisa insistir, estimular mais para que ela memorize, para que ela forme, né, a memória visual do código. E isso às vezes demora e aí cria uma ansiedade enorme nos pais e a gente chama para conversar e os pais ficam achando que a criança é doente, não é doença, é simplesmente às vezes é só maturação. Às vezes uma criança amadurece com 6, 7 anos, outras com 8, com 9. Então, cada caso é um caso, né? Precisa de um alinhamento com a família, principalmente, né? Sim, principalmente. Porque senão fica um monte de ansiedade. Preciso ter um trabalho afetivo junto. Casa e escola. 50% de cada um. Se não for assim, a criança vai aprender, mas não vai aproveitar tudo que poderia. E isso, pelo que eu estou ouvindo, são pequenos ajustes, né? Sim, não é que a criança é problemática e vai ter que mudar tudo, né? É pequenos ajustes, dar mais uma atenção ali, ter mais paciência, o pai gerenciar o estresse. Mudar mesmo alguns comportamentos. Se a criança é muito agitada, então na hora da tarefa de casa, né? Ela ficou o dia inteiro na escola, fez a tarefa na escola, ok. Mas nada impede de você querer participar e verificar que lição que ele fez hoje. Deixa eu ver se está bem feitinho. Não, vamos fazer aqui de novo com a mamãe. Vamos fazer outra vez. Valorizar o trabalho da escola. Porque a criança trabalha com isso, né? Com a massagem de ego. Se ela se sente valorizada, ai nossa, olha, minha mãe achou linda a minha letra hoje, então amanhã eu vou fazer melhor. Né? Mas a maioria, por conta dessa pressa desenfreada que nós vivemos, a maioria dos pais não tem esse tempo, não se acostuma a dar esse tempo e infelizmente as crianças encontram mais dificuldade. Porque as crianças de hoje em dia são muito imediatistas, têm um nível de concentração muito menor, elas precisam de muito mais estímulo, porque elas recebem muito mais estímulo desde cedo. Só que são estímulos sem filtro. É muito estímulo, né? Muito estímulo, é sem filtro. Então, quando você começa a filtrar, quando você começa a direcionar, é que fica difícil, porque a criança não está acostumada a direcionar. Ela vai vendo várias coisas, várias abas ao mesmo tempo. É música, é imagem junto, então... e tem imagens que passam sem ela sequer perceber. E aí, na hora da alfabetização, isso pesa muito. Mas não é impossível de ser realizado. Que bom. E você lembra de alguma passagem, alguma coisa marcante na sua educação? Algum professor que fez algo diferente, alguma coisa, algo que marcou você? Eu tive a felicidade de dar aula para um professor meu, que foi meu professor de língua portuguesa no antigo ginásio, né, no ensino fundamental 2, séries finais hoje. E eu admirava muito ele por uma postura que ele tinha, Eu tinha muita vergonha, porque eu sempre fui muito alta, né? Na minha idade eu sempre era a última da fila, porque eu era sempre muito alta. E aos 11 anos, quando estava na quinta série, hoje sexto ano, eu usava bota ortopédica, usava aparelho, óculos, então eu era linda, né? Era maravilhosa, um bicho grilo. Mas enfim. E aí eu morria de vergonha de ler. Sempre tive vergonha de ler, mesmo antes de usar aparelho. Só que eu gostava muito de ler. Eu lia muito, sempre li muito. E aí esse professor percebeu isso. E ele chamava a gente pelo sobrenome. Professor José Carlos. E aí ele
me chamou uma única vez para ler e percebeu que aí eu fiquei vermelha, roxa, né? E a voz não saiu e eu comecei quase a chorar. E aí ele pegou e falou, não, pode sentar, Iglesias, sente-se, depois conversamos. E aí ele chamou outras pessoas para ler e aí ele sentou-se do meu lado e pediu que eu lesse para ele, só para ele, né? E foi sempre assim, durante o ginásio todo. E depois ele me deu aula de inglês também. E eu tinha muita dificuldade em inglês, porque a gente fez primeiro francês, depois mudou a grade curricular naquela época, né? Já faz muitos anos isso. A gente tinha francês e depois aprendemos inglês. E ele sempre foi muito compreensivo e ele tinha essa sensibilidade de perceber que era uma incapacidade que eu tinha naquele momento, né? E depois eu fui oradora da turma, no 8º ano, na 8ª série. Então, não era uma habilidade que eu não tinha, era simplesmente uma habilidade que eu... Uma atenção que você estava precisando, né? Não era que eu não sabia ler, não é que eu era incapaz, é que eu precisava de um estímulo a mais para ler em público, né? E às vezes o professor, por conta da pressa, por conta do excesso de conteúdo, tem que cumprir o conteúdo até o final da semana, não sei o quê, ele acaba não tendo esse tempo para dar essa atenção, né? Então a gente tem, enquanto professor, a gente tem que ser muito atento, né? A gente tem que ficar entre a cruz e a caldeirinha, né? Entre o pai, o coordenador e o aluno. A gente tem que a gente que é professor mesmo, idealista, a gente não atropela o aluno. A gente leva bronca de todo mundo, do pai, da coordenadora, do diretor, mas a gente fica do lado e respeita o tempo do aluno, porque a gente sabe que agora ele não faz, mas daqui 6 meses ele vai fazer. Né? Pra que tanta pressa, né? Exatamente. Também. Só que tem pais que não têm essa paciência, tem diretores que não têm essa compreensão, porque não tiveram a vocação de ir para a sala de aula, né? Eu tive uma supervisora que dizia, e hoje que eu já passei pela direção e pela coordenação, eu vejo que ela tinha razão. Ela fala que o bom diretor é o que saiu da sala de aula. Ele já passou pela sala de aula. Agora, o cara que foi só diretor, com esses eu tenho sempre problema. E é verdade, porque ele não vivenciou aquilo. Então, ele não sabe valorizar, ele não tem noção do que acontece dentro de uma sala de aula. Então, a gente tem que exigir, sim, do professor, né? Que ele mude, que ele melhore, que ele traga metodologias ativas para dentro da sala. Só que a gente tem que ter a sensibilidade de também perceber as dificuldades que esse professor tem, né? Porque tem professor que é excelente no conteúdo, ele sabe, ele dá uma aula magnífica daquela forma e o aluno aprende daquele jeito e os alunos adoram aquele tipo de aula dele. Agora, porque está usando esse novo tema, metodologias ativas, eu vou ter que esquecer tudo que eu faço direito? Não, eu tenho que aproveitar o que dá certo, né? Ter essa, né, a experiência me dá essa possibilidade de mediar o que eu faço que efetivamente atinge a maioria dos alunos ou aqueles alunos que precisam daquilo e as novas tecnologias. Então a gente tem que ter essa sensibilidade. E com calma também, porque o professor está aprendendo, né? Sim. Então ele tem que ir testando as atividades, as metodologias, ver como é que funciona, adapta para o jeito que ele ensina e... Exatamente. Às vezes a gente adota um material que você julga ótimo, né? A assessoria jurídica que você tem, a assessoria tecnológica que você vai ter em cima daquele material é excelente, a plataforma, os exercícios a mais, a maneira de correção das avaliações, né? É tudo lindo, muito bom. Quando você está entrando nos temas. Aí você começa a trabalhar com os livros, você percebe que os conteúdos não estão bem acomodados, não estão bem trabalhados, eles se atropelam, porque não dá tempo de você aprofundar determinadas... Não atinge o aluno, né? Exatamente, determinadas... são operações que eles têm que realizar para passar para outro conteúdo, né? Então, como é que você ensina divisão se o cara não sabe fazer multiplicação e soma? Não dá. E subtração. Então, você primeiro, para ensinar divisão, ele tem que saber direitinho somar, subtrair e multiplicar, senão você não ensina divisão. Né? E tem materiais didáticos que na hora que você está adotando, você não percebe isso. Mas quando você começa a trabalhar com o material, você percebe que está equivocado, tem coisa equivocada. Então, a gente que é coordenador tem que ter a sensibilidade também de saber ouvir o professor, né? E acatar e buscar dentro das possibilidades, né? Vou trocar de material de novo agora? Não, não vamos.
mas vamos fazer adequações necessárias, né? Inverter, deixar de dar nessa série, dar na série seguinte, né? Ou não dar no primeiro trimestre ou bimestre, como está proposto no material, né? Exatamente. Dar no final do ano, porque eles já vão estar preparados, enfim. A gente tem que ter essa sensibilidade, né? E você falou que a gente precisa ter uma sensibilidade, ter um carinho especial com o educador que está tentando, está aprendendo. Isso. Se você pudesse falar alguma coisa para um professor, um educador que está passando por esse processo de tentando adotar novas metodologias, mudança, que dá essa dor de cabeça, né, mudar e aprender, o que você falaria para ele agora? Manda um recadinho. Eu acho que o professor que é professor de verdade, realmente, real oficial, né, como os adolescentes dizem, é aquele professor que tem essa sensibilidade, que ele consegue trazer para dentro da sua sala a dinâmica e o dinamismo às vezes sem inovação tecnológica, porque ele é sensível e ele é alegre e ele é dinâmico o suficiente para atingir a sua turma, conseguir atenção, conseguir rendimento, conseguir progressão acadêmica. Então, se esse professor existe e está se dando bem, né, vai devagarinho na sua casa, pesquisando, tem vários vídeos no YouTube que ensinam a fazer edição de vídeo, que ensina como montar videoaula, que ensina o Kahoots, por exemplo, que é uma plataforma super fácil, agora que eu já sei usar, é fácil de usar, mas enfim. E existem outras tecnologias novas, o próprio WhatsApp, né? Criar um grupo no WhatsApp de estudo, né? Com os alunos para discussão fora de sala, isso é muito interessante. Então eu tenho certeza que você, com a sua sensibilidade e profissionalismo, vai conseguir encontrar esse caminho. E tem muita coisa aí disponível no Google, dentro do site do MEC também tem muita inovação tecnológica mesmo para ajudar o professor dentro da sua formação. Então, para quem quer, não é difícil de conseguir, de se adequar e levar para dentro da sua sala o melhor, né? E às vezes o melhor é um jogo de tabuleiro, nem é um jogo muito tecnológico, né? E é coisa que a criança pode fazer, às vezes um vídeo que eles fazem no celular, você pede para eles fazerem um vídeo no celular para explorar alguma coisa que você ou quer abordar na próxima aula, ou já abordou, e aí pelo vídeo que eles vão passar e explicar por que filmaram, você vai conseguir perceber se eles entenderam o que você explicou. Então tem muita coisa boa para se fazer. E principalmente perguntar, consultar, trocar ideia, porque o professor está sempre aprendendo. A gente ensina, mas a gente aprende muito com as crianças, com os adolescentes e com os colegas também. Então a gente não pode esquecer que tem colega e aluno às vezes nos dá ideias e a gente não pode deixar isso escapar. Tem que estar aberto para isso também. Perfeito. Então, não é uma questão de que tecnologias você usa, mas sim qual atenção você dá para as pessoas, como você engaja essas pessoas e você fazer o seu melhor no momento, com o que você tem na mão, né? Ainda as tecnologias vão mudar muito, a gente não tem que se apegar em qual tecnologia eu estou usando agora, mas está sempre trazendo, sempre tentando e fazendo o seu melhor, e isso é o que importa, né? Para a gente mudar a vida das pessoas. Então, se você conhece algum educador que merece, ou está precisando ouvir esse recado, está precisando começar esse diálogo de inovação, de mudar um pouco a visão dele, manda esse vídeo para ele também. Se você quer falar sobre educação, sobre o futuro da educação, deixa um comentário aqui, fala com a gente para a gente gravar um vídeo junto também e compartilhe com esses educadores. Muito obrigado por aceitar conversar comigo, viu, Regina? Viu, tia? Obrigado. Obrigada, Léo. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. E eu espero que esse vídeo possa encorajar as pessoas a mudar, porque mudar é bom. Não é fácil. Não é fácil, mas é bom. Mas é bom, muito bom. E se a gente faz as coisas com amor, nunca dá errado. É isso. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Uhul.